Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando, sejam bem-vindos! Hoje eu vim mostrar pra vocês tudo que eu recebi e comprei de livros no mês de janeiro de 2023. Este é o Book Haul. Oi, pessoal! Temos muita coisa pra ver hoje. Eu vou até dividir esse vídeo em dois, porque em janeiro foi meu aniversário, dia 27 de janeiro, e eu recebi muitos presentes maravilhosos, muitos livros de presente. Então, para este vídeo não ficar muito longo, eu vou separar. Vai ter um vídeo só para os presentes que eu ganhei de aniversário, e nesse aqui eu vou mostrar os presentes que eu ganhei antes do aniversário, no final de dezembro, que não deu para eu mostrar no último book haul. Livro de parceria, livros que chegaram de financiamento coletivo e compras que eu fiz em janeiro, tá? Lembrando, se você se interessar por algum desses livros e quiser adquiri-lo pela Amazon, por favor, utilize meu link que fica aí no box de descrição sempre. Comprando por esse link você não paga nada mais por isso e eu recebo uma pequena comissão pela venda. Queria agradecer a todo mundo que usa o link, que lembra. Muito obrigada. Em dezembro ou em janeiro teve alguém que comprou um tablet e, gente, foi muito bom, obrigada mesmo. Então não precisa ser só livro, tá bom? Se você algum dia quiser comprar qualquer coisa lá na Amazon, usa o link de algum produtor de conteúdo que você gosta, porque pra você não vai mudar nada e pra gente faz muita diferença, certo? Vou mostrar então primeiro os presentes. Eu vou mostrar presentes internacionais que eu ganhei da minha irmã e do meu cunhado, Tatiana e Paulo. Eles foram passar o Natal nos Estados Unidos, porque a irmã dele mora lá. E eu encomendei alguns livros que eu ia pagar, obviamente, mas eles quiseram me dar de presente. Então, muito obrigada, Tatá e Paulo. São livros que eu tava querendo há muito tempo, estavam lá na minha lista da Amazon, mas importado a gente sabe que fica muito mais caro, né? O primeiro chama-se Disfigured, On Fairy Tales, Disability and Making Space, da autora Amanda Leduc, pela Coach House Books. A tradução do título é algo mais ou menos como Desfigurado ou Desfigurados, sobre contos de fadas, deficiência e abrir espaço. A autora, eu acho que é canadense, Amanda Leduc, e ela tem paralisia cerebral. E nesse livro ela vai analisar contos de fadas e os personagens com deficiência que aparecem nos contos de fadas e como esses personagens aparecem. Então, por exemplo, os anões da Branca de Neve, a fera da Bela e a Fera, que embora não seja uma deficiência, é tratado como uma, né? Então, eu fiquei muito empolgada por esse livro e foi recomendação da minha querida Patti Allerberger. Não sei se estou pronunciando seu sobrenome correto, Patti, mas a Patti é sensacional e ela indicou esse livro. É em inglês, mas eu acho que vai dar pra encarar. Aliás, todos esses, né, os 4 que eu vou mostrar importados são em inglês, mas eu acho que tá tudo bem. Eu só preciso ler mesmo. E esse aqui é um dos que eu mais quero ler. Outro que eles trouxeram pra mim foi Philosophy Through Science Fiction Stories, Exploring the Boundaries of the Possible, editado por Helena de Cruz, Johan de Smet e Eric Schwiesgebel. E a editora é a Bloomsbury Academic. Esse vai falar sobre filosofia e ficção científica, mas não é muito do jeito que eu esperava, eu acho. Eu não consegui ler bastante ainda sobre isso, ou melhor, sobre o livro, né? Mas ele é dividido em partes e cada parte também tem como se fossem capítulos. E eu acho que eles vão trazer trechos de alguns textos de ficção científica, de fantasia, para discutir algumas coisas de filosofia. Mas eu não tenho certeza, tá? Eu só vou conseguir falar direitinho pra vocês depois que eu ler. Mas aqui no verso ele fala assim, essa é uma introdução única a ideias de ética, filosofia da religião, filosofia política e metafísica, que levantam questões tais como o que significa ser humano, o melhoramento neural é uma coisa boa, o que faz a vida valer a pena e quais sistemas políticos são os melhores. Então eu acho que vai ter esses textos de ficção científica e a partir daí as discussões. Outro que eu tava muito de olho é esse aqui, The Women Are Up to Something, do Benjamin J.B. Lipscomb, pela editora Oxford University Press.
E o subtítulo de estudo é Como Elizabeth Anscombe, Philippa Foot, Mary Midgley e Iris Murdoch revolucionaram a ética. Então aqui acho que vai apresentar de uma forma mais detalhada as teorias éticas dessas mulheres, que muitas vezes a gente não tem acesso, né? No nosso livro Filósofas, meu e da Fabiana Lessa, nós falamos bastante sobre a Philippa Foot, mas sobre essas outras três, elas não foram abordadas. E aqui eu espero aprender um pouco mais sobre elas. E o quarto livro, vindo dos Estados Unidos, foi esse aqui, que era o que eu mais queria, na verdade. How to be Perfect, The Correct Answer to Every Moral Question, do Michael Schur, que é o criador da série The Good Place, da Netflix. A editora desse livro se chama Quercus. E a tradução do título é mais ou menos Como Ser Perfeito. A resposta correta para todas as questões morais. Eu já comecei a ler a introdução desse livro e é muito engraçado. Assim, tem essa pegada do The Good Place, de assim, eu vou te ensinar a fazer tudo corretamente, sabe? É uma coisa que obviamente ninguém tem todas as respostas, mas ele vai fingir que tem aqui no livro, e vai apresentar teorias éticas, então eu achei uma proposta muito divertida. Fora que é lindo, olha só, isso daqui é uma luva e o livro é todo lindão. Aliás, todos eles são. Recebi da Companhia das Letras pela parceria que temos aqui com o Redemoinhando, o livro Poesia, do Paulo Mendes Campos, que, se eu não me engano, é um autor muito conhecido pelas crônicas que ele escrevia, mas ele também tinha uma grande quantidade de poemas. O livro é bem grandão e a companhia fez essa edição nova, reunindo os poemas dele, que estavam espalhadinhos. Mas para saber mais sobre o estilo do autor e os temas dos quais ele trata, eu preciso ler para contar para vocês. Chegaram 3 livros de financiamento coletivo, dos quais eu participei. Na verdade, foi um financiamento coletivo para os 3 livros, tá? Então vieram um monte de mimos, marcadores, esse aviso de porta, uns postais, tudo que eles prometeram na campanha. E os 3 livros da editora Wish, que são os livros Mulheres do Suspense. Eles pegaram 3 autoras da época vitoriana e reuniram contos de suspense, meio terrorzinho, dessas autoras. O primeiro deles é As Trevas de uma Era, da Mary E. Braddon. Olha só que lindo! E a tradução é da Sônia Augusto e as ilustrações dos contos da Ana Milani, pela editora Wish, sempre muito cuidadosa nas edições. O segundo é O Lado Mais Sombrio, da L.M. Montgomery, que é autora de Anne de Green Gables. Então o dela é mais azul, olha só. A tradução é da Karine Ribeiro e as ilustrações são da Ana Milani também. E o terceiro chama-se A Noite dos Vultos, da Edith Nesbit, que pelo jeito é conhecida por ser uma autora infantil e de fantasia, mas que tem esses contos, olha só, de terror, e que quase ninguém conhecia, então a editora Wish reuniu aqui nesse livro. A tradução é da Andrea Coronado e as ilustrações são da Ana Milani. Aqui, mais uma ilustração para vocês verem. Muito lindos os livros, recomendo. E aí vamos às compras, temos várias para mostrar aqui. 2 delas, parece que na Amazon em janeiro teve umas promoções relâmpago que estavam valendo muito a pena, pelo menos quando eu olhei, mas foi uma promoção meio aleatória, pelo que eu vi. E 2 livros que eu tava de olho há muito tempo entraram nessa promoção, que foram o Cartas Extraordinárias Mães e o Cartas Extraordinárias Amor, ambos organizados pelo Sean Usher e ambos traduzidos pela Mariana Delfini. Eu já li 2 livros do Sean Usher, organizados por ele, e adorei, que foram Cartas Extraordinárias e o Listas Extraordinárias. E aí ele fez essas cartas extraordinárias temáticas, uma sobre amor, e aqui parece que tem todos os tipos de amor, não só o amor romântico entre casais, e também a carta Mães, ou melhor, a coletânea de cartas escritas para mães ou por mães. E esses livros aqui são num formatinho menor. Os outros livros do Sean Usher eram grandões, assim, com facsímiles e tudo. Esses aqui são mais simples, não tem as facsímiles, eles transferiram o texto, né, transcreveram o texto para esse formato de livrinho mesmo. Então assim que eu ler eu venho contar para vocês. Também comprei o Pedagogias das Travestilidades, da Maria Clara Araújo dos Passos, pela editora Civilização Brasileira.
Ela é bacharel em pedagogia pela PUC de São Paulo e mestranda em educação pela USP, especialista em estudos afro-latino-americanos e caribenhos, e mais um monte de outras coisas aqui. E esse livro é fruto da pesquisa da Maria Clara Araújo, dos Passos, a respeito de estratégias de sobrevivência e de vivência das travestis no Brasil. Então, na verdade, é uma documentação reunida aqui sobre a luta dos movimentos trans, travestis, e tem aqui nas páginas centrais algumas fotografias. Então, tá um livro bem bonito também. E como eu disse para vocês no vídeo de leituras do mês de janeiro, eu faço parte de um clube chamado Clube de Leitura Isto Não É Filosofia, o INEF, como a gente carinhosamente chama, Isto Não É Filosofia. O INEF é um site, um canal aqui no YouTube dos meus amigos Vitor Lima e Evelyn Lima, e eles oferecem cursos ligados à filosofia, mas de um jeito muito prático, principalmente para quem não é filósofo ou para quem não é voltado para o vestibular. É voltado para quem é interessado em filosofia e quer usar isso na vida, sabe? E todo ano o Vitor e a Evelyn fazem um clube de leitura com um tema. E sempre são 5 livros que a gente lê ao longo do ano com muito apoio. Tem muito material de apoio, tem aulas pra gente discutir. O do ano passado foi muito ligado à Grécia Antiga. Vocês viram que eu li a Ilíada, por exemplo, foi pro clube Isto Não É Filosofia. No final do ano lemos a República do Platão. E esse ano de 2023 o tema é Roma Antiga, porque os livros de filosofia que a gente vai ler no final do ano vão ser livros ligados ao estoicismo, que é uma corrente filosófica que ficou muito forte na Roma Antiga. Então os livros que a gente vai ler ao longo do ano vão ter a ver com isso de alguma forma. Eu já tinha alguns aqui em casa, acho que eu tinha 3 dos 7 livros, e aí eu comprei só os que eu não tinha ainda, que são o Manual de Epiteto, do Flávio Arriano, pela editora Auster. Ó, ele é bem curtinho. O outro do Sêneca, Sobre a Ira e Sobre a Tranquilidade da Alma, pela Penguin Companhia. Aliás, deixa eu falar os tradutores, né? Aqui, o Manual de Epiteto, a tradução do original grego, introdução e as notas são de Aldo Dinucci. E o do Sêneca, Sobre a Ira e Sobre a Tranquilidade da Alma, a tradução, a introdução e as notas são de José Eduardo S. Lohner. Então, à medida que eu for lendo, eu venho comentar com vocês também. E outro que vai fazer parte desse clube de leitura é do Lucrécio, Sobre a Natureza das Coisas, pela editora Autêntica Clássica. A tradução, as notas e os paratextos são de Rodrigo Tadeu Gonçalves. E essa edição é bilíngue, então o livro ficou muito grande. Alguém tinha comentado comigo aí nos comentários mesmo do vídeo que não gosta de edições bilíngues. E eu passei a reparar nisso. Eu acho que eu também não gosto. Assim, eu entendo a relevância, né, a importância disso. Como não é o meu caso, eu não sou uma tradutora, eu não sou uma linguista, as edições bilíngues me acrescentam um pouco e acabam deixando o livro muito grande, né, o dobro do tamanho que ele poderia ter. Então, não sei, eu tenho pensado nisso, assim, de que talvez as bilíngues não sejam as minhas favoritas. Mas o livro tá muito bem feitinho, e eu sei que é importante termos edições bilíngues para outras pessoas, não para mim especificamente, né? Enfim, só uma discussão meio paralela aqui. Deixa aí nos comentários qual é a sua opinião. Eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Mas realmente acho que eu preferiria um livro de tamanho menor para segurar termos práticos. E eu comprei mais um, esse não faz parte do clube de leitura, mas vai ser complementar à nossa leitura, que é o livro Marco Aurélio, o Imperador Filósofo, do Pierre Grimal, pela editora Zahar. É uma biografia do Imperador Marco Aurélio, que vai ser também uma das leituras estoicas que a gente vai fazer. O livro Meditações do Marco Aurélio faz parte do clube de leitura, e aí eu queria ter esse complemento biográfico do autor. Eu gosto muito dessa capa. E agora, em dezembro e janeiro, eu fiz um curso. Na verdade, o curso foi dado em outubro de 2022. Mas eu tava naquela correria do fim do ano letivo e só agora nas férias eu consegui parar para assistir esse curso, que é um curso do site As Pensadoras. Eu comprei o curso sobre as pensadoras indígenas, porque eu quero muito elaborar um texto sobre as filósofas indígenas, né? Já que a gente fez o livro As Filósofas, eu acho que ficou faltando falar sobre as indígenas, mas eu ainda não tinha o material para falar sobre isso, as fontes necessárias. E eu acho que com esse curso eu tenho já uma base para começar a falar sobre o assunto.
Mas enfim, esse curso foi muito bom, finalizei em janeiro e comprei 2 livros ligados a esse curso. Eu ainda quero mais um, pelo menos. Um deles é este aqui, Abya Yala, Genocídio, Resistência e Sobrevivência dos Povos Originários nas Américas, do Marcelo Grondin, ou Grondin, e da Moema Vieser, pela editora Bambual. Foi um livro indicado pela própria professora. E aí nesse livro nós temos o prefácio do Ailton Krenak, uma introdução, os antecedentes. Ele dá um contexto da Europa e das conquistas ultramarinas. E aí ele começa. A primeira parte é sobre as ilhas do Mar do Caribe. Começa o genocídio dos povos originários. A segunda parte é sobre o México. O genocídio invade o continente. A terceira parte é sobre os Andes Centrais, do Império do Sol a um novo lugar ao Sol. Então vai falar dos Incas, principalmente. A quarta parte, Brasil, o genocídio que ainda não acabou. E a quinta parte, Estados Unidos da América do Norte, limpeza étnica como política de Estado. E ainda tem uma outra seção do livro chamada Um Novo Começo. Abya Yala, uma articulação continental dos povos originários da América. Porque esse termo, Abya Yala, é um termo indígena. Agora não vou lembrar de cabeça o nome do povo, nem da língua, mas é um termo que os povos originários têm usado para denotar essa união dos povos indígenas e para se referir ao continente americano, porque a América remete a Américo Vespúcio, que é um europeu. Então o nosso continente tem um nome europeu, né? Um nome em homenagem a um europeu. E os povos indígenas falam, não, a gente já estava aqui antes, já tinha nome esse território, e usam esse termo de uma forma política para retomar o poder e a identidade sobre o território americano, o território de Abya Yala. E o outro que eu comprei, que eu já estava querendo há muito tempo, mas o curso das pensadoras foi o estopim para eu realmente comprar, o livro Pensamento Feminista Hoje, Perspectivas Decoloniais, organizado pela Heloísa Buarque de Holanda, pela editora Bazar do Tempo. Essa é uma coleção da Bazar do Tempo, eu quero os outros livros também, mas eu fui direto nesse da perspectiva decolonial, porque no curso a gente teve uma aula da Julieta Paredes, uma indígena mulher da Bolívia, e a fala dela foi extremamente potente, rica, e eu fui atrás dos textos dela, que a gente tem em português. Ela tem acho que 2 livros em espanhol disponíveis na internet. Um deles é a tese de mestrado dela, a dissertação de mestrado, desculpa. E o outro é um livrinho. E nesse livro aqui tem um artigo dela chamado Uma Ruptura Epistemológica com o Feminismo Ocidental. E de verdade, eu fiquei muito impressionada com as falas da Julieta Paredes. Então eu fui atrás deste livro porque tinha um texto dela. E aí eu comprei uns livros que não tem muita justificativa para eu ter comprado. Geralmente eu completo o frete. Eu sei que isso é tipo uma desculpinha, mas já que eu tô comprando um que eu preciso logo, que nem esses que eu mostrei para clube de leitura, eu acabo completando com alguns livros que eu vou precisar, né, que eu vou querer para mais tarde, e aí já não pago frete de uma vez. Então eu comprei o Vocabulário de Karl Marx, do Emmanuel Renaud, pela editora Martins Fontes, WMF Martins Fontes. A tradução é da Cláudia Berliner. E é um livro, como se fosse um glossário. Ele tem tipo um dicionáriozinho dos termos que, no caso, o filósofo Karl Marx mais usava. Exploração, fetichismo da mercadoria, filosofia, ideologia. E vai explicar onde aparece isso na obra dele, qual é a definição desses termos. Eu já tenho de vários outros filósofos, Aristóteles, Platão, Descartes, e eu tô completando aos poucos essa coleção, então dessa vez eu comprei o do Marx. Também comprei um que eu fiquei doida quando eu vi, O Homem Pré-Histórico Também é Mulher, uma história da invisibilidade das mulheres, da Marilene Patou Matisse. Nossa, eu detestei essa fonte da capa. A tradução é da Júlia da Rosa Simões, e o livro é da editora Rosa dos Tempos. Essa autora, Marilene Patou Matisse, é historiadora, especialista no período ágrafo, no período pré-escrita ou pré-história, como é o termo que está sendo usado aqui. E nesse livro ela reúne evidências e discussões a respeito da mulher antes do período da escrita.
Porque quando a gente fala do período pré-literário da humanidade, a gente costuma falar do homem das cavernas e fazer uma divisão de trabalho, uma divisão social, muito baseada no gênero. Os homens e as mulheres, como é que cada um se encaixava naquelas sociedades. E que é uma divisão muito ligada à biologia. Mas aqui ela vai questionar um pouco essa ideia e mostrar também a complexidade dessas sociedades, inclusive no que diz respeito a sexo e gênero. Pelo menos foi o que eu entendi que esse livro vai fazer, espero que seja isso mesmo. Esse eu queria muito, Sou uma Tola por Te Querer, da Camila Sousa Vichada, pela editora Tusquets. É o segundo livro da Camila Vichada aqui no Brasil. Ela que é uma autora argentina, que escreveu O Parque das Irmãs Magníficas, que foi uma das minhas leituras favoritas do ano de 2022. Se você não viu a lista dos favoritos, clica aí no box de descrição ou nos cards. E esse é o segundo livro lançado dela aqui no Brasil, que é um livro que tem 9 contos. Eu amei a escrita da Camila Vichada, eu gostei muito da sensibilidade dela na hora de escrever. Ela é uma autora travesti, então ela também vai trazer personagens que são travestis e que lidam com questões de identidade e com todas as questões da vida, né, ligadas a isso. Então eu estou bem animada para lê-lo. A tradução é do Joca Rainer Sterron. Também comprei esse aqui, Eu Matei Sherazade, Confissões de uma Árabe Enfurecida, da autora Jumana Haddad, pela editora Record, e a tradução é da Diná Azevedo. Parece que é um livro divertido e muito ácido sobre o estereótipo que se tem das mulheres árabes e das mulheres muçulmanas. A autora é libanesa, poeta, tradutora, jornalista, e eu fiquei muito curiosa por esse livro. Vamos ver se ele é tão ácido e tão divertido quanto tá prometendo. E o último que eu tenho para mostrar aqui nesse vídeo é A Audácia dessa Mulher, da Ana Maria Machado, pela editora Alfaguara. Ganhou o prêmio de melhor romance de 1999, Prêmio Machado de Assis da Biblioteca Nacional. A autora Ana Maria Machado é carioca e muito conhecida pela sua produção literária infantil e infanto-juvenil, mas esse aqui é um livro adulto que vai cruzar personagens de épocas diferentes. Inclusive, parece que nesse livro a gente vai ter vislumbres da Capitu, do livro Dom Casmurro, do Machado de Assis, como se a Capitu estivesse contando a história do Dom Casmurro do ponto de vista dela. Tipo, respondendo, tendo voz, finalmente, que é uma coisa que o Bentinho, do Dom Casmurro, não permite que ela tenha no livro Dom Casmurro, né? Então, uma proposta muito original, muito bacana, espero que o livro seja bom. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado dos livros que eu mostrei, das compras que eu fiz, dos presentes que eu recebi. Deixa um comentário pra mim aí embaixo, dizendo qual deles você gostou mais, se interessou por algum. E a gente se vê no próximo vídeo, em que eu vou trazer pra vocês os presentes que eu ganhei de aniversário. E tem muita coisa boa, então se inscrevam no canal, deixem um joinha e fiquem ligados aqui nos vídeos das próximas semanas, tá bom? Um beijo, até o próximo, tchau!